Janeiro chegou, você escreveu as metas, colou no espelho, fez aquela planilha bonita, aí fevereiro acabou de chegar e sumiu tudo. Não te preocupa, não é fraqueza, não é falta de vontade, é que ninguém te ensinou a diferença entre ter uma meta e ter um método. E olha, eu fui essa pessoa por muito tempo, cheio de intenção, cheio de planos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 métodos baseados em pesquisas de verdade. Mas fica até o final que isso aqui vai valer a pena para ti. Deixa eu te contextualizar por que eu falo sobre isso com tanta convicção. Eu trabalho com planejamento de proteção financeira, especialmente com empresários. E o que eu vejo toda semana é o seguinte: faturam bem, mas que não tem nenhum sistema para cuidar do próprio dinheiro. Eu mesmo passei por isso e, infelizmente, aprendi errando. Depois eu fui estudar o que funciona lá fora do Brasil. Pesquisas americanas, comportamento financeiro real. E aí eu comecei a adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil. E o que eu vou te mostrar aqui não é teoria. É o que eu aplico na minha própria vida e compartilho com os meus clientes. Bora? Primeiro método. Esse aqui até parece muito simples, mas ele tem uma pesquisa muito séria por trás dele. Uma professora de psicologia lá da Universidade de Nova York, ela passou mais de 20 anos estudando motivação humana. E ela chegou numa conclusão que até pode incomodar um pouquinho. As tuas intenções, elas prevêem apenas 28% do teu comportamento real. 28%. O resto depende de um outro fator que quase ninguém percebe: os obstáculos. O método dela se chama UP, mas aqui no Brasil a gente pode chamar de DROP. Vai ficar mais fácil para tu lembrar. E funciona assim: primeiro, você vai definir o teu desejo, sempre específico, nunca uma coisa muito vaga. Então, não fale assim: eu quero economizar mais. Em vez disso, fale assim: eu quero guardar R$ 800 por mês. Muito mais específico. Aí depois você visualiza o resultado, mas de uma forma muito emocional. Imagina como que tu vai te sentir quando chegar naquele objetivo. Aí depois tu vai identificar o principal obstáculo para alcançar aquele desejo. Mas um obstáculo real, não muito hipotético. Qual que é a coisa que sempre te derruba? Lembra desse tipo de obstáculo. Aí você vai criar um plano no formato assim, se esse obstáculo aparecer, eu vou fazer tal coisa. Sabe qual que é o obstáculo mais comum que eu vejo entre os meus clientes? A sobrecarga. Tipo, quando tu vai fazer uma conferência das tuas contas, tu abre o extrato do teu cartão de crédito, da tua conta, aí tu vê que tem um monte de lançamentos para serem feitos e conferidos, aí tu pega e fecha aquilo lá. E aí no mês seguinte, tá muito pior. Aí o plano seria assim: se eu me sentir sobrecarregado ao ver os gastos do meu cartão, então eu vou só anotar as 3 maiores contas daquele período que eu estou conferindo e faço uma revisão das categorias uma vez por semana. É simples, mas ele funciona. E ele funciona porque o teu cérebro já vai saber o que fazer quando esse obstáculo aparecer. Tu não vai precisar parar para pensar e tomar uma decisão. Já está no plano. Tu não vai precisar de força de vontade, só vai precisar de uma resposta automática, que tu já tem. Só que planejar esse obstáculo é só a metade do caminho, porque o outro lado do problema, ele é mais silencioso e pode custar muito mais caro para ti. O segundo método, esse aqui é o que mais divide quem realmente acumula daqueles que estão sempre no mesmo lugar. Tem uma pesquisa americana que analisou mais de 127 mil metas de poupança e mostrou uma coisa muito clara. Ela mostrou que quem configurou transferências automáticas da conta corrente para a conta de poupança ou de investimentos poupou sistematicamente muito mais de quem só conseguia guardar o que sobrava, de quem só guardava aquilo que sobrava. E sabe por quê? Porque não sobra, nunca sobra. E cá entre nós, a lógica de guardar o que sobra é a lógica da derrota. Mas não porque tu é fraco, eu sou fraco. Porque o sistema que a gente vive, que vai aparecer alguma coisa mais urgente para a gente consumir aquele dinheiro.
Então a versão que funciona é o contrário disso. Tu vai automatizar o que tu precisa guardar antes de qualquer decisão de consumo. Eu trabalho com o modelo 50, 30, 20. 50% para o custo de vida, 30% para a qualidade de vida e 20% para a vida futura. E esses 20% para a vida futura não é o que sobra, é o que vai antes. Porque quando tu não vê esse dinheiro durante o mês na tua conta corrente, disponível para ti, tu não vai gastar. E é simples assim. Então, se tu é empresário, empreendedor, a situação é mais complicada ainda, é mais difícil de calcular isso. Então, antes de qualquer custo extra da tua empresa, da tua vida, antes de qualquer impulso que tu possa ter, uma parte já está reservada e tu não vai mais ter ela disponível para o teu dia a dia. Mas tem uma coisa que, infelizmente, a maioria das pessoas não faz, mesmo depois de automatizar os investimentos para o futuro. E é tão simples que parece até bobagem, mas os dados mostram que faz uma grande diferença. O terceiro método é muito óbvio, é escrever as tuas metas. Escrever de verdade, tá? Escreve no papel, no notas ali do teu celular, numa planilha de Excel, no Google, no post-it, não importa. O que importa é que ele saia da tua cabeça e vá para algum lugar. E aí essa pesquisadora, que eu não consigo falar o nome dela, estudou exatamente isso. Ela descobriu que quem anotou as metas teve 42% mais probabilidade de alcançá-las. E quem, além de anotar, ainda compartilhou com alguém essas metas, foi ainda mais longe. Então vamos lá, um exemplo bem prático de como que isso funciona. Imagina que a tua meta é juntar 30 mil reais. Na cabeça isso até parece pesado, dependendo quanto que tu ganha por mês. Mas escreve assim, 30 mil reais em 2 anos, 15 mil reais por ano, 1.250 reais por mês. Olha o que aconteceu, a meta não mudou, mas a percepção ela mudou completamente. R$ 1.250 por mês, ele é um número real, ele é gerenciável e ele é possível, porque as metas vagas na cabeça elas acabam virando poeira, fumaça, ruído, mas quando escritas, segundo a pesquisa, elas viram compromisso. Mas também não adianta nada tu escrever se tu não vê. E aqui, uma grande parte das pessoas também que anotam, falham silenciosamente. E esse quarto método, ele tem alguns dados aqui muito bons, quer ver? Um estudo de Harvard, ele mostrou que usuários com acesso a um aplicativo que mostrava o saldo da conta em tempo real, eles reduziram os gastos mensais em 15,7%, em média. E mais, metade, 50% das pessoas que consultavam o saldo antes de uma compra grande, eles reconsideravam essa compra. 50%. Então eu uso 2 aplicativos. Um aplicativo no celular para eu ter acesso em qualquer lugar, em qualquer momento, e uma planilha de Excel, que eu atualizo toda semana as minhas metas, os meus lançamentos. Eu enxergo aquilo pelo menos uma vez por semana. E eu faço isso não porque eu sou disciplinado por natureza, porque eu não sou, mas porque quando eu vejo o número, fica muito difícil de eu ignorar isso, ou de eu fantasiar sobre um número que não existe. E aí, esse número que eu tô vendo, ele acaba me tornando mais responsável. Porque olha, se tu não vê, tu não consegue gerenciar. E se tu não consegue gerenciar, tu não consegue evoluir. Então, a visibilidade, ela não é só um detalhe, ela faz parte de um método comprovado que funciona. Agora eu vou te fazer uma pergunta que ela até vai parecer um pouco fora do contexto, mas ela não é. Do que adianta tu construir tudo isso seguindo todos esses métodos comprovados, com consistência, com disciplina e não proteger o que tu construiu? O quinto método se resume em investir consistentemente, mesmo que seja pouco. Historicamente, a renda variável ela entrega maiores retornos no longo prazo, porque o poder dos juros compostos acaba fazendo um trabalho mais pesado por você. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Se tu investir R$500 por mês, com retorno de 8% ao ano, em 10 anos, tu teria aproximadamente 93 mil a mais. Em 20 anos, quase 300 mil reais. Em 30 anos, quase 1 milhão, mais de 730 mil reais. Apenas R$500 por mês é capaz disso tudo. Percebe que o mais importante não é o valor inicial, é a consistência.
E a consistência ela só acontece quando investir vira um hábito, não quando depende de uma decisão todo mês. Agora deixa eu te contar um outro lado da história que quase ninguém fala. Eu tenho clientes que fizeram tudo certo. Método, automação, consistência, anos de disciplina, mas num único evento, uma doença, um sócio que sai da sociedade de forma errada, uma incapacidade temporária, parte do que eles levaram anos para construir evapora em questão de meses. Tu entende que isso acontece não porque eles eram imprudentes, mas porque acumular sem proteger é como construir algo numa base de areia. Existe um conceito que eu chamo de planejamento antifrágil. A ideia é muito simples. Não basta crescer. O sistema que tu monta, ele precisa resistir aos imprevistos da vida. E uma das ferramentas que eu uso para isso com os meus clientes, de forma bem estratégica, não como um produto, é o seguro de vida. Não como um custo, mas como parte de uma arquitetura financeira muito bem feita. Porque o que vai adiantar os juros compostos trabalhando a teu favor durante 30 anos se um evento que tu não controlou desfaz tudo isso? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. Já tem vídeo específico sobre isso aqui no canal. Mas se tu ficou curioso sobre isso, me fala aqui nos comentários que eu posso desenvolver mais sobre esse assunto. Então, recapitulando rápido. Método 1. Planeje o obstáculo antes que ele apareça. O up ou o drop. Método 2. Automatize aquilo que precisa acontecer, não apenas o que sobrar. Método 3. Escreva suas metas. Divida em pedaços menores, torne ela real. Método 4. Veja as metas. Não deixe elas invisíveis na tua mente. Se você não vê, não consegue gerenciar. Método 5. Invista com consistência. Mesmo que pouco, mas todo mês. E por baixo de tudo isso para sustentar, protege o que tu está construindo. Porque método sem proteção é esforço e risco. E se tu quer aprofundar sobre esses temas com mais calma, eu escrevo toda semana uma newsletter e tu pode receber no teu e-mail gratuitamente toda semana. O link está aqui embaixo na descrição. E claro, se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre isso também. Às vezes a pessoa certa, ouvindo isso no momento certo, pode mudar tudo na vida dela. E se tu gosta de dinheiro, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito. E te vejo no próximo vídeo.